Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra do Atleticano. E no vídeo deste domingo nós vamos discutir uma pergunta muito importante: por que Maurício Barbieri mantém Raul na equipe titular? Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar tudo sobre o tema do vídeo de hoje. Então vamos lá para o tema do vídeo de hoje, pessoal, porque desde o início da temporada, o volante Raul recebe críticas pesadas dos torcedores nas redes sociais, e esse descontentamento do rubro-negro parece ter chegado ao pico de tensão na última quinta-feira, quando o meio-campista de 29 anos de idade foi vaiado em plena Liga Arena durante o confronto entre Atlético Paranaense e Criciúma, que terminou com uma vitória dos comandados do técnico Maurício Barbieri pelo placar de 2-1. E, embora o camisa 31 tenha cometido a falta que originou o gol da equipe catarinense, em uma belíssima cobrança de falta do lateral esquerdo Marcelo Hermes, Raul recebeu o apoio do comandante na entrevista coletiva concedida após a partida, e nada indica que deixará a equipe titular em algum momento de um futuro próximo. Isso para o desespero, talvez, dos torcedores. Mas qual o motivo dessa decisão da comissão técnica, que aparenta estar aí entre a convicção e a teimosia? Esse é o tema do vídeo deste domingo, onde eu vou tentar me colocar no papel, no lugar do Maurício Barbieri, e imaginar quais são as razões que levam o treinador a sequer considerar uma mudança na escalação do Atlético. E o que eu pretendo com esse vídeo, você pode se perguntar, não é convencer ninguém que o Raul deve ser mantido na equipe titular ou o oposto completo, que ele deve ser sacado imediatamente da equipe. Eu só gostaria que o meu público, que respeita a minha capacidade de análise o suficiente para gastar alguns minutos por dia ouvindo aquilo que eu tenho a dizer, tenha a oportunidade de respirar fundo e de cabeça fria, refletir e tentar entender que há mais por trás dessa decisão do que simples e pura teimosia cega. E se no final desse vídeo, depois de ouvir tudo aquilo que foi dito, você ainda achar que o Raul deve ser sacado da equipe titular, tá tudo bem, não tem problema nenhum. Inclusive porque eu mesmo não sei se eu não faria alguma mudança. Agora, compreender os motivos do treinador não significa necessariamente concordar com a conclusão que ele extrai a partir desses motivos, e isso é importante que todo mundo entenda. E um primeiro motivo que justifica a permanência do Raul, me colocando no lugar do Maurício Barbieri, certamente é a relação de confiança que existe entre o treinador e o meio-campista, que esteve sob o seu comando durante mais de 2 anos no Red Bull Bragantino, entre setembro de 2020 e novembro de 2022. Raul, que inclusive foi capitão do Bragantino em algumas partidas sob o comando do Maurício Barbieri. E você pode dizer: confiança não joga bola, e você teria toda a razão, mas existe um certo valor nesse relacionamento que reflete dentro de campo, especialmente numa equipe que está em um processo de construção. E, além disso, existe a questão do entendimento do modelo de jogo da comissão técnica, e esse é o nosso segundo ponto do vídeo de hoje. Justamente por essa convivência profissional que eu mencionei anteriormente, o Raul entende de maneira mais profunda o que a comissão técnica espera, o que ela está trabalhando para construir, e é de alguma maneira uma segurança nesse sentido. Quanto mais jogadores familiarizados com o modelo de jogo houver em campo, mais você encurta o processo de aprendizado pelo elenco desse modelo de jogo. Outro jogador que é uma âncora da comissão técnica nesse sentido é o zagueiro Léo, que trabalhou com o Maurício Barbieri no Vasco da Gama durante o início da temporada 2023. O Léo é um zagueiro que reúne algumas características importantes para a comissão técnica, então mesmo que ele eventualmente oscile tecnicamente, possivelmente ele também não vai ser sacado da equipe muito rapidamente. O Maurício Barbieri deve insistir com o jogador em alguma medida, da mesma maneira que ele tem feito com o Raul. E o terceiro e último ponto, e talvez o mais complexo deles, e é justamente por isso que ele foi deixado por último, é a característica. A característica é justamente a nossa terceira palavra-chave no vídeo desse domingo, porque a grande maioria simplesmente quer a saída do Raul e que o Filipinho seja utilizado na base do meio de campo. Há quem fale também no Fabrício Peralta, por exemplo, e essa talvez seja até uma mudança mais crível em termos de característica de jogo. Agora, segundo as últimas informações, o paraguaio ainda não está pronto para competir no nível que o Atlético espera, e por isso, inclusive, ele não tem sido nem relacionado para o banco de reservas. Mas vamos combinar, a grande maioria quer o Filipinho na base do meio de campo, e nós vamos argumentar a partir dessa premissa, beleza?
E quando eu falo em característica de um determinado jogador, é importante que a gente lembre que futebol não é tênis ou atletismo, cujas competições são majoritariamente individuais. No futebol existe o coletivo, o conceito de equipe, desculpe, e o funcionamento coletivo do conjunto de jogadores. E para que se possa construir uma equipe, não basta simplesmente juntar os 11 jogadores que são os melhores em termos de qualidade técnica e individual. É claro que a técnica tem o seu valor, mas ela deve ser colocada a serviço do funcionamento coletivo da equipe, e essa coletividade, por sua vez, vai potencializar inclusive as individualidades dos jogadores inseridos nesse contexto. Então, não basta pura e simplesmente perguntar se o Filipinho é mais jogador do que o Raul, e atualmente me parece bastante evidente que a resposta seria positiva, mas o que essa mudança significaria para a equipe como um todo? E para isso, a primeira pergunta que a gente precisa fazer é o que a comissão técnica espera do jogador que ocupa essa posição na base do meio de campo. E espera, evidentemente, algum nível de proteção ao sistema defensivo, como nem poderia ser diferente, mas também que esses jogadores sejam um elemento fundamental na saída de bola da equipe, no início da construção das jogadas ofensivas. Para se defender dentro do contexto do modelo de jogo do Maurício Barbieri, existem outros mecanismos defensivos, entre eles a própria pressão, que justifica a escalação do Filipinho um pouquinho mais adiantado. Essa capacidade de pressão que o Filipinho tem é importante para recuperar a posse de bola no campo de ataque ou para forçar a defesa adversária a se desfazer da posse rapidamente e entregar a bola de volta para o Atlético. E embora a equipe do Atlético faça uma saída de bola em 3+1, não é papel desse primeiro volante baixar entre os zagueiros, como fazia o famoso técnico argentino Ricardo Lavolpe. É o lateral esquerdo, nesse momento o Fernando, em outros momentos imagino que será o Lucas Esquivel, que se converte nesse terceiro defensor, entre muitas aspas. E o primeiro volante do Atlético precisa se movimentar próximo aos zagueiros, por trás dessa primeira linha de pressão dos atacantes, para receber a posse de bola e dar sequência nas jogadas. E dar sequência nas jogadas nessas circunstâncias significa encontrar passes entre as linhas de marcação adversárias, ou seja, é fundamental que esse jogador seja capaz de identificar pequenas janelas de passe para acionar o Filipinho, o Bruno Zapelli, eventualmente o Kevin Velasco ou o Luiz Fernando quando eles se movimentarem por dentro, porque caso contrário, se esse volante não fizer isso, o Atlético vai ficar muito condicionado a jogar somente pelos lados, e isso tende a prejudicar de maneira muito determinante a capacidade criativa da equipe, a capacidade de criar oportunidades para marcar gols, porque o Atlético ficaria muito dependente, por exemplo, de cruzamentos para o Allan Kardec, para o Renan Peixoto, para quem quer que seja o centroavante que esteja dentro da área naquele momento. E aí, a gente chega ao ponto que eu considero fundamental do vídeo de hoje. O Filipinho não é um grande passador. É um volante que tem muitas qualidades, gosto muito do Filipinho. É excelente defendendo, excelente cobrindo espaços, pressiona muito bem o portador da bola. E inclusive o Filipinho é um jogador que recebe pouco crédito por conduzir muito bem a bola, por proteger muito bem a bola, como ocorreu no início da jogada que terminou com o primeiro gol do Atlético na vitória sobre o Criciúma na última quinta-feira na Liga Arena. Agora, essa capacidade de passe, sendo pressionado e com janelas pequenas de espaço para utilizar, não é um jogo onde o Filipinho vai se sentir confortável. Então não é uma mudança tão simples assim, vamos combinar isso? Não é simplesmente sacar o Raul da equipe, colocar o Filipinho e todos os problemas do mundo desaparecem né, magicamente. Para poder escalar o Filipinho, uma mudança mais profunda no modelo de jogo da equipe precisaria acontecer um ajuste pelo menos. E então você vai me perguntar, e é justo, e o Raul tem feito isso bem? Mais ou menos. O Raul fez um início de campeonato paranaense bom, teve alguns jogos mais ou menos ao longo do caminho, outros também ruins, e no início do Campeonato Brasileiro da Série B eu gostei. Gostei dele na partida contra o Paysandu, não tanto com a bola, mas sem a bola ele foi muito bem. E na partida contra o Criciúma, achei que o Raul foi bem defendendo e foi muito bem com a posse de bola, encontrando passes melhores. Ele e o Fernando foram muito responsáveis pela melhora que o Atlético teve na partida com o Criciúma, especialmente no primeiro tempo, que justificou, que permitiu aquele domínio que nós vimos, onde o Atlético marcou um gol e poderia ter marcado tranquilamente mais um ou dois para voltar para o vestiário com uma vantagem tranquila.
E de repente, gente, ele pode até emendar uma boa sequência de partidas depois desse início positivo na Série B do Campeonato Brasileiro e acomodar toda essa pressão, arrefecer toda essa pressão. Eu torço por isso. Especialmente porque eu não vejo o Maurício Barbieri fazendo de fato uma mudança. E principalmente porque valeria a pena pro Atlético, né? Essa talvez seja a nossa terceira e última pergunta. Vale a pena fazer uma mudança nesse momento, né? Uma mudança de modelo de jogo, um ajuste no modelo de jogo para poder sacar o Raul? E aí a minha resposta vai ser: depende. Se você tivesse me perguntado isso antes da estreia do Atlético na Série B do Brasileirão, eu estaria mais inclinado a dizer que sim, porque havia tempo para treinar entre a eliminação para o Maringá e a estreia contra o Paysandu, porque o Raul realmente vinha de uma sequência de partidas bem ruins e porque a gente ainda não tinha tido a amostra positiva, na minha avaliação, desse início de Série B de Campeonato Brasileiro, onde o Raul deu indícios de dar uma resposta positiva dentro de campo. Então, agora, nesse momento, depois dessas duas partidas, eu confesso que eu daria uma segurada para ver se o Raul continua respondendo de maneira positiva a esse início de Série B. Porque vamos ser bem honestos, gente, o Raul não é mau jogador. Quem acompanhou o início do Vasco, o início de passagem pelo Red Bull Bragantino, né, antes da lesão, que acabou afastando ele durante um bom tempo, mas também quando ele teve oportunidades depois da lesão, é um jogador que executa bem esse papel, e um Raul estando bem fisicamente, estando bem tecnicamente, estando com confiança, é um jogador que agrega muito pro jogo do Atlético nesse momento, é um jogador inclusive com nível técnico bem acima da Série B do Campeonato Brasileiro, na minha modesta opinião. Mas quero saber também a opinião de vocês, claro, o que vocês acharam de tudo que foi dito no vídeo de hoje, deixem aí nos comentários, como sempre digo aqui, eu leio todos. E se você está chegando agora, eu vou pedir que você deixe o seu like, se inscreva no canal Palavra do Atleticano, compartilhe o conteúdo em redes sociais. E se você conhece, gosta e quer apoiar o meu trabalho aqui no YouTube, fica o convite para que você conheça o clube de membros do canal Palavra do Atleticano, onde por uma quantia mensal simbólica de R$ 4,99 você tem acesso a uma série de benefícios e conteúdos exclusivos, e inclusive acesso a um grupo de WhatsApp para debater diariamente aí comigo sobre o nosso furacão. Então é isso, gente. A gente volta a falar do Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra do Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.